Uma ótima tarde a você que está na audiência das emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, Rede Boa Nova de Rádio e também TV Mundo Maior. Eu sou Cláudio Palermo, vamos juntos até às 16h45 com mais uma edição do programa Um Novo Olhar. Você pode participar aqui pelas redes sociais, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. E também estamos ao vivo no YouTube, só digitar aí Rádio Boa Nova ao vivo. E pode mandar sua pergunta aí pelo nosso WhatsApp, em mensagem de áudio e vídeo, 99643-3827. E a linha do ouvinte, Margarete, aí aguarda a sua ligação, 0800 979 5011. Boa tarde, Alexandra Grassini. Boa tarde, Cláudio. Boa Tudo tarde, bem? Marco. Mas tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui mais uma tarde com todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Boa tarde. Boa tarde, Marco Baltazar. Tudo bom? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Alê. Boa tarde a todos. Também estou bem contente de estar de volta aqui. Isso aí. Hoje o tema escolhas. Vamos falar de escolhas tanto no campo profissional quanto no campo pessoal e ver qual é a visão aí do coaching, né? E essa visão mais espiritual a respeito desta temática. Então vai participando aí, mandando as suas perguntas. Por que que algumas pessoas têm dificuldade de seguir os sonhos, têm dificuldade de fazer escolhas? Então, a gente estava conversando até no caminho aqui, o Marco, né? E essa dificuldade vem justamente da falta de autoconhecimento. A pessoa, quando ela tem que tomar uma escolha na vida dela, importante, porque escolhas a gente está tomando o tempo todo, né? Desde a hora que a gente acorda, qual o caminho que a gente vai fazer para ir para o trabalho, o que eu vou tomar no meu café da manhã, como escolhas mais importantes, como casar ou não casar, ter filhos ou não, mudar de emprego, escolher uma profissão, são escolhas mais importantes. E quando a pessoa vai tomar uma decisão importante que está relacionada com o sonho que ela quer seguir, ela é, como a Delmar sempre fala, né? É um bolo de muitos ingredientes. Então, ali, ela tem os sentimentos dela, tem a história de vida, tem os valores culturais da família, tem a sociedade em que ela está inserida, o país em que ela mora e tudo isso. Então, todos esses ingredientes, né, todas essas questões, muitas vezes levam as pessoas a tomar um caminho oposto daquele que ela gostaria realmente de tomar. Até, assim, o medo do julgamento das pessoas. Então, isso vai fazendo com que a pessoa, em vez de ela seguir na direção que ela quer realmente seguir, ela vai seguindo numa outra direção. E o Marco estava falando também, tem um outro fator que é bastante importante, né, Marco? E aí, Marco? No poder de escolha. Tem bastante. Esse é um tema, acho que ele é super legal e, ao mesmo tempo, ele é bem complexo, né? Para mim, Ali estava lembrando, estava vendo um vídeo ontem sobre escolhas do Alan Watts, que ele fala que a escolha é a hesitação imediatamente anterior ao momento que você faz uma decisão, né? Que você toma uma decisão. Então, e ela é sempre precedida de uma ansiedade, né? A gente sempre parte de uma questão de que fazer uma escolha, que a gente tem que fazer a escolha certa. A gente está sempre nessa busca de fazer qual que é a escolha certa, qual que é a escolha que é errada, que eu não tenho que tomar. Então, assim, a partir do momento que a gente parte desse pressuposto, a gente fica preso numa armadilha, que a gente acha que a gente é capaz de conseguir olhar todas as variáveis e condicionantes para poder tomar a melhor decisão possível ou a melhor decisão de todas. E, na verdade, não é possível, né? A gente tem uma questão muito, muito legal, que eu acho que é isso que a Lei tentou falar, que está muito ligado também à autoconfiança. Isso. Né? Que é a questão da... Ele fala também um pouco assim, a questão da falta de autoconfiança que a gente tem na gente faz a gente ter essa dificuldade de ter escolhas. Porque a gente acha que as escolhas têm que ser certas, de novo, né? E ele usa uma metáfora que eu acho que é super legal. Ele pergunta, quando a gente olha para uma nuvem, a nuvem está certa ou está errada? Ele fala, as nuvens estão sempre certas. Ninguém olha para uma nuvem no céu e fala, ela se formou errada. Não, ela se formou do jeito que ela tinha que se formar. Da mesma forma, as ondas elas se formam da maneira que elas têm que se formar. Né? Então, assim, você viver a sua vida como uma nuvem ou como uma onda, se formando da maneira que você tem que se formar, independente dessa questão de julgamento se está certo ou está errado, é uma forma de você até trabalhar a sua autoconfiança e, a partir daí, você começa a ter escolhas melhores e trabalhar um pouco mais com a sua intuição. Porque isso é uma ilusão, achar que a gente consegue raciocinar para tomar uma decisão, né? A nossa decisão ela é uma parte muito pequena racional.
boa parte, da grande parte, a maioria da decisão ela é tomada de forma inconsciente. Tem a ver com o nosso passado, com a nossa infância, com as nossas construções desde pequeno, né? Vão participando aí, facebook.com/TV Mundo Maior, também Rádio Boa Nova ao vivo. Agora nós estamos falando aí de escolhas, é a temática aqui do Novo Olhar desta quarta-feira, mas também tem um outro lado que é quando a pessoa coloca as outras pessoas, né, ao lado que façam as escolhas por ela. É muito comum isso, essa transferência. É uma escolha também, né? É uma escolha também, Você deixar o outro escolher por você, você já fez uma escolha. Você está dando poder para o outro, né? Você dá o poder para o outro e a gente sempre faz a comparação com o navio, né? Que quando a gente faz isso, a nossa vida é como se fosse um navio, mas se a gente não está no leme, quem é que está? Então, como a gente falou outro dia até aqui do piloto automático, as escolhas as pessoas muitas vezes vão tomando, todos nós, né? As escolhas no piloto automático. Então, eu recebo muitas pessoas no consultório para falar de processos de coaching, que quando a gente começa a fazer uma análise, que a gente trabalha na história de vida, a história de carreira da pessoa, que a pessoa começa ali, na sessão, a se dar conta que tomou escolhas profissionais conforme foram aparecendo. Então, eu estou no emprego, nossa, surgiu ali uma boa oportunidade, que tem um salário melhor, eu vou. Nossa, surgiu ali, me fizeram uma proposta, eu vou. E assim, algumas pessoas que construíram carreiras brilhantes, boas carreiras, mas em dado momento quiseram já começar a tomar decisões com mais consciência, começaram a se perguntar o que eu quero daqui para frente, quais são os próximos passos que eu vou tomar na minha vida, que a gente já falou aqui, que são em cada fase da vida, em cada fase da vida a gente faz perguntas diferentes, né? Então, e quando a gente deixa o leme da nossa vida na mão do outro, o que acontece? É como o Marco falou, é uma escolha. Só que quando dá errado, quem que eu vou culpar, né? Não pode reclamar, né? Mas super legal, ali falou da questão das escolhas automáticas, né? Assim, graças a Deus que algumas escolhas a gente não precisa pensar para fazer. Imagina se a gente tivesse que pensar, respira, inspira, puxa, coração bate. Então, assim, o sistema funciona. Então, graças a Deus a gente tem um mecanismo nosso que ele faz escolhas inconscientes para a gente e o nosso sistema funciona de uma forma que a natureza nos trouxe até aqui hoje e a gente evoluiu para isso. Mas tem outras escolhas aí já mais a nível emocional, assim, emocional, mental, espiritual, que assim, que a gente tem condição de tomar o leme da nossa vida e claro que muitas delas a gente já falou que são em grande parte inconsciente. Né? Então, principalmente as escolhas, eu vou para essa faculdade, vou para aquela faculdade, eu vou aceitar esse emprego, vou aceitar aquele emprego. A gente estava conversando ontem num grupo de pessoas, assim, a questão dos dilemas éticos que surgem no nosso dia a dia. Você pode estar, às vezes, num emprego que você não gosta muito, tem que fazer coisas que você está no emprego que você não gosta, você acaba fazendo coisas que você não concorda, mas por que você acaba fazendo essas coisas? Então, assim, você acaba fazendo escolhas, assim, o que está por trás dessa escolha? Né? A pergunta é assim, você está a serviço do que quando você faz essas escolhas? Por que as pessoas dão desculpas? Eu fiz tal escolha, mas por causa de X motivo. A mais básica é porque eu preciso pagar a conta, né? Eu trabalho em algo que eu não gosto, faço coisas que eu não faria se eu tivesse autonomia de escolher, porque alguém mandou eu fazer, mas a partir do momento que alguém mandou, ela escolhe fazer ou não fazer, ela poderia falar não vou fazer, mas as pessoas escolhem e a desculpa maior é assim, eu preciso do meu salário para pagar as contas no final do mês. E é uma desculpa verdadeira. Não dá para falar que é uma mentira, mas assim, esse dilema, ele é super complicado. É interessante também, quando a gente estava indo para cá, a gente estava conversando, que assim, às vezes a pessoa está na profissão que ela ama, ela está no trabalho que ela ama, até numa empresa que ela gosta. Eu já tive 2 casos reais de exemplos e que as pessoas, às vezes, são colocadas em situações para assinar documentos ou tomar decisões que vão contra o valor, como o Marco falou, dilema ético, né? Que vão contra aquilo que a pessoa acredita. Então esses dilemas, né? Essas tomadas de decisões, essas escolhas, são muito importantes. E é interessante porque... Queria, aliás, agradecer o pessoal, o público que esteve em Arautos do Espiritismo ontem à noite, que nós pedimos, semana passada a Delmar pediu sugestão na quarta tarde, né? Ontem nós pedimos sugestões à noite. E vieram, e o público, né, trouxe assim, alguns temas bastante interessantes relacionados à escolha, que é o livre-arbítrio e as reais escolhas,
padrões repetitivos, o que move as nossas escolhas, o propósito. Então, todos esses temas, né, pedir, obtereis, crenças limitantes. Então, olhando, quando eu olho para isso, né, quando o Marco fala das tomadas de decisões, a gente usa, às vezes, a pessoa às vezes usa a desculpa, né, porque eu preciso pagar a conta, né? Mas pode ser um padrão, ela criou aquele hábito, né? O que é o hábito? O hábito é uma ação que se repete. Ela criou aquele padrão repetitivo na vida dela e ela vai agindo. Eu tô lembrando agora, que eu gosto muito de filme, né? E no Diabo Veste Prada, tem uma cena em que a coordenadora da empresa fala para a secretária, né? Tinham as duas, ela era muito amiga da outra, a outra queria muito ir para a França. Só que aí, em dado momento, a gestora percebe que aquela nova funcionária é melhor. E ela fala, é você que vai. Aí ela pega, eu não posso fazer isso com a minha amiga. Mas depois ela acaba aceitando. E no final, e depois tem toda uma consequência sobre essa escolha que ela faz. Mas, num primeiro momento, ela tenta delegar essa escolha ao outro, né? Então, padrões que a gente vai tomando aí durante a vida também. Há alguns cursos que, quando se falam dessa questão de escolhas, ou cursos de desenvolvimento pessoal, ou treinamento mesmo em empresas, logo no início, o facilitador pergunta lá para todo mundo, quem é o responsável por sua vida e pelas decisões, né, da sua vida? Aí você percebe que o pessoal fica ali, demora um tempinho para entender, para responder, e mesmo que responde, mas você percebe que não é com aquela firmeza, né? Por que a gente ainda tem demora um pouquinho para responder isso? É interessante, a gente estava até conversando, eu e o Marco hoje, que a gente conversa bastante, tá? Antes de chegar aqui no programa, né, Marco? É a gente chega aqui, é um outro programa, né? Mas a gente também, quando a gente escolhe o tema e a gente conversa sobre o tema, o Cláudio também, a equipe, a gente vai refletindo sobre o que a gente vai, o que vai ser falado, né? E o interessante é que as pessoas não têm consciência do quanto são responsáveis, né? Então, muitas vezes quando a gente tem uma questão familiar ou tem uma questão no trabalho e se perguntar para a pessoa fala, mas é por culpa do meu chefe, é por culpa do meu parente, é por culpa do outro, né? E lembrando que o livre-arbítrio é a liberdade de pensar. Então, se a pessoa ela tem a liberdade de pensar, ela também, aí, a partir daí, ela começa a construir uma liberdade de escolha. E quem é responsável pelas escolhas dela é ela mesma. Tem, né, aquela frase, né? Você é responsável por 100% do que acontece mais próximo. Mais próximo, eu tô indo longe do microfone, gente, peraí. Tá fugindo dele. eu tô ficando, a minha voz vai sumir. Mas, então, assim, o quanto que nós somos responsáveis 100% do que nos acontece. Mas, às vezes, dói olhar, né, olhar para a minha vida e falar assim, bom, então eu tô nesse trabalho, eu tô com uma questão com a chefia, ou eu gostaria de mudar de trabalho, e como que eu posso ser protagonista, como que eu posso começar a olhar para essa situação, me trabalhar, porque uma coisa que a gente conversou bastante ontem nesse grupo também, que é sustentar a consequência da escolha. A partir do momento que eu tomo uma escolha... Se bancar. É como sustentar, porque tem toda escolha tem consequências, né? E teve num programa aqui que a gente falou anteriormente, que sempre que eu escolho um caminho, então tem ganhas e perdas, e tem ganhas e perdas dos dois lados, né? Eu acho que é legal também, assim, toda escolha que a gente faz a partir de um lugar com uma boa intenção, mesmo que dê errado, a gente tem que estar aberto a mudar, né? Acho que ela não é escrito na pedra, a gente tem que ter essa clareza que as escolhas que a gente faz não é nada escrito na pedra. É muito mais importante a gente ter flexibilidade para corrigir o rumo das nossas escolhas e estar fazendo sempre escolhas melhores, desde que seja a partir de um lugar de uma boa intenção, que você não vai querer prejudicar ninguém, nem nada, nem se prejudicar. Eu acho que se tem essa boa intenção por trás, as escolhas elas são necessárias, a gente tem que fazer. E como você já falou, se a gente não fizer, alguém vai fazer por a gente. A gente já fez uma escolha de não fazer. Se a gente não faz uma escolha, a gente escolheu não fazer, já fez uma escolha. Então não tem como ela não existir, né? E
Eu acho que até compartilhando, a gente conversa bastante no caminho, realmente, mas tem uma coisa que a gente nem conversou no caminho, que eu tava lembrando. Vamos gravar um gravador escondido. Verdade, que dá outro programa. Outro programa. Que eu tava pensando ontem, quando a Lê me falou sobre o tema, assim, acho que tem dois lados, né? A gente fala muito da questão da gente acreditar no fluxo da vida e ver o que a vida nos mostra, se realmente tá atento a isso. E tem até uma frase que o pessoal brinca que fala: quanto menos a gente atrapalha a vida, melhor é a nossa vida, né? Menos a gente causa problemas para nós mesmos. Então, assim, tem um lado nosso que é como é que a gente se deixa levar nesse fluxo da vida, né? Mas, por outro lado, tem essa outra polaridade que eu vejo, que é a questão de como é que a gente é protagonista da nossa própria vida e toma nossas próprias escolhas. Então, como que a gente sustenta o bom, o positivo desses dois lados, de estar atento ao que a vida nos apresenta, mas ao mesmo tempo fazer as nossas escolhas e seguir em frente e arcar com as consequências, sempre ajustando a direção do caminho, é uma tarefa super positiva, super legal e que só traz frutos pra gente, né? Como é que a gente consegue sustentar esses dois? É um desafio aí que é diário de todos nós, né? facebook.com/TV Mundo Maior. Magna Márcia Martins está mandando boa tarde. Claudete Carvalho Coelho também. Neto Nogueira também está aqui com a gente. Maria Jerônimo, que está em Uberlândia, Minas Gerais. Paulo Roberto Maria, obrigado aí pelo contato. Neto Nogueira aqui também de novo. Chico Ruivo está com a gente aqui em São Paulo, obrigado pela audiência. Antônia de Fátima Zaramelo mandando seu boa tarde. Paulo Roberto, Miriam Perger também mandando aí uma informação, agradeço. Jaque Lacerda, depois que conheci o Espiritismo, eu estudo todos os dias, mas hoje eu chorei tanto. Achei que sabia tudo e hoje descobri de que não sei nada. Hoje sei o quanto errei, quanto como mãe, filha, e quero que Deus me perdoe e a partir de hoje vou melhorar e procurar ser melhor. Quando a gente começa a desenvolver a consciência, né, ou despertar a consciência, é claro que você vai se comparar com o passado, né? E geralmente essa comparação deixa a gente um pouco triste. Eu poderia ter feito, que foi uma escolha, né, no passado. Mas não dá também para ficar se culpando durante um tempo, né? A gente tem aquele momento ali de comparação, que eu sou hoje, com o conhecimento que eu tenho, do que eu fui antes desse conhecimento. Mas depois que passa essa fase, é olhar para frente. Sim, é olhar para frente. E assim, o que eu percebo muito nas jornadas de coaching, né? E lembrando que a escolha é uma das etapas já no finalzinho da jornada do coaching, na qual a gente trabalha crenças, a gente trabalha a história de vida, as crenças limitantes, as fortalecedoras. Então, quando a gente já está chegando no finalzinho da jornada, vem a escolha. E essa questão de olhar para quem eu era, para quem eu sou hoje, né, é sempre, porque ao passo que a gente vai tendo autoconhecimento e a gente vai se conhecendo e a gente vai olhando para as nossas atitudes, como eu ajo no mundo e como eu interpreto a realidade, né? Porque, de novo, uma coisa é o fato, outra coisa é a interpretação que eu faço desse fato, né? Esses momentos, né, de descobertas, eles vão sempre acontecer. E, às vezes, a gente fica mesmo, fala, puxa vida, mas olha só, se eu já soubesse isso, lá atrás teria sido tão mais fácil, mas aí não teria o aprendizado, né? Então, isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução enquanto ser humano aqui na Terra, e é para sempre, nós sempre vamos ter momentos, né? Por mais que a gente estude, a gente trabalhe, a gente faça processos, busque ajuda, sempre a gente vai ter momentos que a gente olha e fala, puxa vida, né? Mas olha aqui, eu agi de tal forma, e sempre eu falo para as pessoas assim, naquele momento você fez o seu melhor. Então, para você que está aí agora passando esse momento de tristeza, pensando assim, puxa vida, eu não fui uma boa mãe, eu não fui uma boa filha, naquele momento você deu o seu melhor, a pessoa deu o seu melhor, porque é o que ela sabia naquele momento. Só que agora ela está estudando mais, ela está buscando ajuda, está ouvindo palestras, está lendo, e aí ela está conhecendo um pouco mais sobre ela mesma e sobre a vida. Né? Então, mas eu tenho isso muito claro, que a gente sempre faz o melhor naquele momento. Eu sempre estou dando o meu melhor. Então, por exemplo, eu posso daqui 10 anos olhar e falar, nossa, né?
quem eu era em 2019. Como assim que eu fazia É uma coisa até natural, coisas, né? Com certeza a gente vai pensar dessa forma, né? Sim, porque a gente está sempre nesse processo de evolução e autodescoberta, né? Essa questão de quem compara, para, né? A Delmar já dizia que quem compara, para. Verdade. Né? E a gente ficar se comparando com as coisas que a gente fez no passado, a Lê já falou tudo aqui. É doloroso e assim... E com certeza, as escolhas que a gente já fez lá atrás, com certeza eram o melhor que a gente podia fazer naquela época. E assim, eu acho que todos nós já passamos por isso, mas depois que eu tive a consciência dessa questão de que a gente faz sempre o melhor no passado, para mim, o que eu trago como reflexão que eu acho super libertador é o seguinte: se eu, com a minha consciência de hoje, com o que eu aprendi hoje, se eu voltasse lá atrás, eu tomaria a mesma decisão que eu tomei na época? Quando a resposta é não, você fala, ok, hoje eu não repetiria aquela que eu repetiria lá atrás. Então, assim, ok, eu aprendi, eu evoluí e tá tudo certo. Né? Na época, foi o melhor que eu podia fazer. Não dá para ter feito diferente. E não dá para mudar também. Não dá para mudar. Já foi. Exatamente. E foi o que me trouxe até aqui hoje, né? Também, né? Tem esse detalhe. Exato. Emília Lopes também está com a gente aqui no facebook.com/TV Mundo Maior. Magna Márcia Martins, as escolhas são feitas antes do reencarne? Olha, sempre a gente fala de novo, né? Como eu falei aqui no começo do programa, as escolhas também são um bolo. As escolhas são um bolo de muitos ingredientes, né? Então, assim, nós temos lá, pelo que a gente estuda e conhece do espiritismo, né? Antes de reencarnar, a gente assume, né? Certos compromissos, sim. Isso, antes de vir para cá. Só que quando a gente chega aqui na Terra, né? A gente tem o livre-arbítrio, que, de novo, o livre-arbítrio é a liberdade de pensar, que vai se desenvolvendo conforme eu vou me desenvolvendo aqui na Terra. Então, as escolhas que eu faço aqui na Terra, elas já são tomadas a partir de decisões de livre-arbítrio. Então, eu posso escolher entre fazer A ou B. Quantas pessoas... Tem alguns livros que eu li sobre a história do mundo, né? Quantas pessoas reencarnaram para fazer o bem, foram líderes, tinham uma capacidade de liderar multidões, mas acabaram fazendo uma escolha de guerras, de promover guerras e desunião aqui na Terra, né? Então, a gente assume compromissos, mas a partir do momento que eu estou aqui, eu tenho a liberdade, o livre-arbítrio de estar tomando as escolhas e decidindo por qual estrada que eu vou seguir, né? Como ser assertivo nas escolhas? Olha, acho que tem um pouco a ver quando a gente confia na gente mesmo. Acho que ter autoconfiança... E eu falei, acho que tem alguns não dá para resumir a um ponto, mas acho que é uma soma de autoconfiança, uma soma de nessa autoconfiança, confiar na própria intuição. Eu acredito muito que o nosso corpo, quando a gente está diante de uma ou duas opções, decisões, acho que o corpo já te fala. Quando você fala, se eu escolher A, como é que eu me sinto? Você sente no corpo. Talvez um brulho no estômago aqui, o outro um calorzinho no coração. Então, o corpo já te dá uma dica, que é um pouco a intuição falando através do seu corpo. Então... ter escolhas mais assertivas, que é primeiro prestar atenção em você mesmo, confiar em você mesmo, né? E saber que, eventualmente, aquilo que você escolheu, não é nem que é uma escolha errada, mas não vai te levar a algo que você esperava. E aí você corrige o rumo e toma outra escolha. E se não precisar, toma outra de novo. E se precisar, outra, e assim vai. A gente faz escolhas a cada minuto. Não tem... Eu acho que uma das maiores causas do sofrimento para a gente fazer escolhas é a gente achar que existe uma escolha certa e uma escolha errada. Para mim, a assertividade é uma questão da gente relaxar e saber que se a gente está fazendo o nosso melhor naquele momento, com uma boa intenção e confiando naquilo que o nosso corpo fala, nossa intuição fala, nossos mentores falam, que se a gente está atento a isso, acho que a gente está no caminho certo. A gente está falando de escolhas hoje aqui no Novo Olhar. A gente vai dar uma dica para você fazer uma escolha aí que vai mudar a sua vida. É participar no dia 13 de abril do 17º Encontro Amigos da Boa Nova, que vai ter como tema central cura e libertação com o Cristo Consolador. Então vai ter lá o Severino Celestino fazendo uma das palestras, José Medrado, também o João Lourenço, Ercília Zilli, Eliana dos Santos, grande Adão Nonato vai estar lá também. E a parte musical com o cantor lírico Alan Vilches e também o Moacir Camargo. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem um descontão aí especial e ainda pode comprar 4 ingressos com este mesmo
desconto. Então ligue agora, adquira o seu convite. 17º Encontro Amigos da Boa Nova, dia 13 de abril, das 10 às 18 horas, no Internacional Eventos, que fica aqui na Rua João Cavalari, 133, na Ponte Grande, em Guarulhos. Do lado ali, a marginal da Dutra, rodovia Dutra, quilômetro 225, sentido Rio de Janeiro. Do lado oposto, tem o Internacional Shopping. Então é bem fácil o acesso. E quem comprar agora já, por exemplo, o convite, fala lá com o pessoal do clube, também quero comprar o voucher do almoço incluso. Aí você vai evitar fila na hora do almoço lá no dia 13 de abril. Vai ter o José Carlos De Luca também. E, claro, a presença de outros comunicadores que vão estar lá para poder conversar com você, tirar sua selfie, né, brincar. Vai ser um dia aí muito bacana de aprendizado, bom humor e alegria lá no Internacional Eventos. Então ligue agora. 0 Operadora 11 2458 3214. 2458 3214. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial. Bom, a gente está agora, que horas são aqui? 4h26 da tarde, então dá para falar o almoço, né? Não vai dar fome, já está na hora do café, do bolo. Então, por exemplo, vai ter arroz branco, massa penne ao molho sugo, frango xadrez, estrogonofe de carne e a bebida água, suco, refrigerante. Então acesse aí mundomaior.com.br, tem mais informações do 17º Encontro Amigos da Boa Nova, dia 13 de abril. Bom, o Marco falou como ser assertivo aí nas escolhas, e a sua opinião? Então, o que eu vejo, né, algumas dicas que eu acho interessantes, que é o seguinte, então quando a pessoa vai fazer uma escolha, né, primeira coisa o Marco falou de sentir, mas não tomar decisão muito empolgado, nem para o lado positivo e assim também não muito emotivo no lado negativo, dos extremos, né? Nos dois extremos, né? Porque os dois extremos, porque às vezes a gente fala, a pessoa fez a decisão de cabeça quente, né? Mas a gente não olha para o outro ponto, que é quando a pessoa se empolga demais, e o otimismo, né? O otimista, a pessoa muito otimista, também tem essa questão de não olhar o processo como um todo, olhar tudo o que está acontecendo. Então, primeiro, respira e fala, ok, eu tenho uma decisão a ser tomada. E aí sim, dá um passo para trás e visualiza o processo como um todo. Olha todas as questões, todos os envolvidos. A minha escolha vai afetar alguém, afeta meu familiar, afeta minha empresa, como é que essa escolha que eu estou fazendo, como é que afeta a minha saúde, afeta a mim mesmo. Então, ampliar o olhar. E se responsabilizar, porque eu também percebo que a gente sempre fala, né, que é bom buscar ajuda, né, então buscar um apoio, mas eu percebo que às vezes tem pessoas que precisam tomar escolhas e falam falam com todo mundo. Então eu encontro alguém na rua, olha, eu preciso, o que você acha? Eu encontro outro, olha, o que você acha? Então essas pessoas, eu percebo que às vezes estão buscando que alguém dê uma resposta que só está dentro dela. Então buscar se responsabilizar. Não há nada de errado, né? Então, às vezes eu estou com uma questão, eu falo, Marco, o que você acha? Né? Ouvir também a perspectiva dele para ampliar a minha visão, mas sempre lembrar que a escolha, a tomada de decisão, quem faz é você. Então, se autorresponsabilizar e ter esse olhar amplo e prestar atenção nas emoções. Então, eu estou muito empolgado com essa decisão. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Opa, mas espera aí, deixa eu respirar, deixa eu ver tudo que envolve para poder estar tomando a decisão mais consciente, com mais clareza. Diga, Marco. Não, eu ia falar que eu lembrei que tem duas dicas que normalmente a gente usa para gestão de empresas, né? Questão de gestão mais dinâmica de empresas. E para mim serve para a nossa vida também. Que a primeira tem a ver com as decisões. Que a primeira fala para a gente deixar a decisão sempre para o último momento, antes dela se tornar irresponsável. Então, sei lá, um exemplo, você tem que entregar uma apresentação e você sabe que você precisa de 3 horas para montar aquela apresentação, então você não vai decidir começar faltando 2 horas. Então, assim, qual que é o limite? Porque, assim, é o limite para você começar a fazer o que você tem que fazer antes de você ter iniciado no momento que já vira irresponsabilidade, né? E uma outra dica que complementa essa que é o seguinte, qual que é a menor decisão, ou seja, aí trazendo para diminuir, não fazer grandes escolhas, mas qual que é a menor escolha que eu faço para manter todo o processo
evoluindo, caminhando. Eu não preciso também tomar grandes decisões. Qual que é a menor decisão que eu preciso tomar no tempo certo para que a coisa continue com a sua cadência seguindo. Então, são 2 dicas que servem para a nossa vida também. Então, claro. A gente não precisa decidir tudo agora, não precisa decidir tudo com antecedência, não precisa fazer planejamento de 1 ano da nossa vida, até porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje à tarde, a gente não sabe o que vai acontecer no final do dia, já pode mudar tudo. Mandar um abraço aqui para Helenice Pereira, está nos acompanhando pelo YouTube, só digitar aí Rádio Boa Nova ao vivo, RBN/TVMM. Hoje está tendo lá no Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, mais uma Blitz Feal, a Vanessa Cavalcante está lá, até às 18 horas, Rua Isidro Tinoco, 53, bairro do Tatuapé, em São Paulo. Ela mandou um vídeo para a gente lá, direto do Paz, Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus. Vamos conferir, solta aí. É a Blitz Feal aqui no Paz e Amor com o César Carvalho, que vai contar aqui um pouquinho para nós os trabalhos que nós temos aqui toda quarta-feira, as principais atividades do centro, e convidar também a todos a vir conhecer o trabalho da Rádio Boa Nova aqui na Blitz, né, César? Tudo bom? Com certeza, Vanessa. A nossa casa, Vanessa, ela não fecha. De segunda a segunda ela funciona. Durante a semana, para você ter uma ideia, ela abre às 8 horas, fecha só às 8 horas da noite. Então, todos os dias ela tem trabalho, manhã, tarde e noite. Todos os dias tem trabalho público, tem trabalho de assistência espiritual, tem os plantões, enfim. A atividade é imensa e constante. Nós recebemos mês aqui no Paz e Amor 10 mil pessoas. Né? Hoje, por exemplo, quarta-feira, já teve os trabalhos da manhã. Está tendo agora à tarde trabalho de assistência espiritual, cursos. Às 19 horas vai ter também trabalho de assistência espiritual, vai ter trabalho público, vai ter os cursos, enfim. A casa é um movimento constante, como eu disse para você, é de segunda a segunda, a nossa casa não fecha, e é com alegria que a gente recebe vocês aqui, porque vocês são sempre muito, muito bem-vindos aqui junto a nós, ok? Obrigada. Legal aí, hein? Vanessa Cavalcante e o grande César Carvalho, até às 18, Blitz Feal. Passa lá, você que está aí na região do Tatuapé, até às 18 horas. Tem os brindes lá da Fundação Espírita André Luiz. Sônia Regina Navarro tá mandando aqui, a Lê Fofinha, mandando beijocas. Um beijo para ela. Quem mais aqui? A Sônia diz, sempre tem oportunidades em cada momento, como agora aprender com vocês. Rodrigo Amoto Gabriel também está na nossa audiência. A questão da escolha, como é que fica aí o livre-arbítrio? Então, a gente como eu falei aqui no começo, né, que o livre-arbítrio é a liberdade de pensar. Então, aqui na Terra, né, no planeta Terra, quando a gente reencarna, conforme a gente vai podendo usar a nossa inteligência, e porque ele envolve o pensar. Então, conforme a gente vai avançando na idade cronológica aqui na Terra, ele vai se ampliando. Então, quando eu sou criança, eu tenho uma capacidade de livre-arbítrio, que é de acordo com a minha idade infantil. Na adolescência, a mesma coisa, até chegar à fase adulta. Mas, quando voltando, né, quando eu falei lá no começo da escolha, então, quando eu tenho uma escolha, é quando eu coloco em ação o meu livre-arbítrio. Então, eu tenho eu tenho a decisão A e a decisão B para tomar. Às vezes, eu sei que aqui está mais de acordo com os meus valores, ou que seria o caminho mais adequado, talvez, porque, como o Marco falou, né, não tem o certo e o errado, seria aquele caminho melhor naquele momento. Eu falo, puxa, o A. Não, mas eu não quero ir pelo A. Eu vou escolher nesse momento pelo B. Então, eu estou usando pelo B. Então, eu estou usando o meu pensamento. Então, o livre-arbítrio é isso. É a liberdade que a gente tem de tomar as nossas escolhas. Então, tem um pensamento, tem um raciocínio por trás. E, lógico, tem padrões repetitivos, tem outras coisas envolvidas, tem. Mas o livre-arbítrio é a liberdade. E nós temos, sim, a liberdade de fazer as escolhas que nós queremos, porque às vezes, como a gente falou lá, né, na pessoa que... às vezes a pessoa chega no coaching, ela tem que tomar uma grande decisão na empresa, por exemplo. E o papel do coaching não é dar a resposta, mas é trazer ferramentas e reflexões para que a pessoa
faça a melhor decisão naquele momento para ela e para todos os envolvidos. Mas, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas eu quero fazer tal coisa. E a gente está ali, né? Se eu saio do meu papel de coaching, Alexandre, eu estou quase falando assim, não vai por esse caminho. Mas eu não posso fazer isso. Eu trago reflexões. Olha, mas se você olhar sobre essa outra perspectiva, como que seria você seguir esse outro caminho? E a pessoa, ela tem o livre-arbítrio ali de falar, eu vou seguir esse, ok. Porque é a decisão dela, é a liberdade de escolha dela. Mas isso ainda por exemplo, o coaching pega essa questão? Pô, eu poderia ter falado, não posso interferir, mas internamente, como que o coach fica? Então, porque aí é o que a gente fala das partes, né? Tem Alexandre, e tem eu como coaching profissional. Enquanto profissional, eu sei que eu estou dando também naquele momento o meu melhor, porque eu estou trazendo ferramentas, reflexões, perspectivas para que a pessoa tome a melhor decisão para ela naquele momento, dentro do contexto de complexidade, que hoje cada vez mais a gente fala em complexidade. Agora, se eu pego a parte humana, eu enquanto ser humano, enquanto pessoa, essa parte minha pode ficar assim, pensando, puxa vida, né? Mas ela podia ir por aquele caminho. Profissional, mas a parte, mas eu, naquele momento, é clareza do que eu estou representando naquele momento. É um pouco aquele exemplo que eu dei quando eu comecei o programa aqui, que eu disse que eu trabalhei na escola do meu filho, que eu era mãe e professora ao mesmo tempo, né, na escola. Só que quando eu via ele numa briga, eu não era nem mãe nem professora dele, então eu me afastava e deixava que as pessoas tomassem. Foge um pouco, no meu olhar, foge um pouco das competências do coaching, né? O nosso papel não é aconselhar, né? É orientar. Não é. É outro olhar, é de desenvolver novas habilidades, desenvolver novas competências, né? Então, isso aí para mim já vai para uma área de mentoring, de counseling. Então, é um outro contrato de relação, um outro contrato de trabalho. Agora, quando um cliente chega aí até vocês, fala das escolhas em que fez, mas, por exemplo, começa a citar exemplos. Eu chamei fulano para ser sócio e me arrependi. Me separei e arrependi. Fiz tal coisa, me arrependi. Como lidar com essa frustração, né, e com esse arrependimento? Porque a pessoa, eu escolhi, mas hoje eu vejo que não era a escolha correta. Eu vejo o caminho dos aprendizados. Para mim, o mais importante não é se a gente errou ou acertou, mas é o que a gente aprendeu quando a gente fez aquela escolha. Mas se ele já chega com a consciência de que fiz uma escolha tal, no momento tal da minha vida, de certa forma, que eu achei que era a melhor na época, e depois se mostrou que não era, ok, o que eu aprendi, como é que eu faço diferente se essa oportunidade, se esse cenário se apresentar para mim num novo momento? Eu acho que para mim, se ele já consegue agir de uma forma diferente, já tem um aprendizado aí. E muitas vezes as pessoas chegam com essa lamentação porque elas não conseguem enxergar o que elas aprenderam. E aí eu acho que o nosso papel é separar um pouco mostrar para ela, falar, o que você aprendeu? É fazer os questionamentos corretos para que ela possa refletir sobre isso e ela mesma chega à conclusão do que ela aprendeu. A hora que é muito claro, a hora que você faz a pergunta certa no momento certo para ela e ela consegue chegar na reflexão, é como se tirasse uma cortina da frente, até ela assusta, assim. Levantou o véu, né? Levantou o véu, é muito legal. É muito legal isso que o Marco está falando, porque tudo isso faz parte do processo de acolhimento, né? Porque quando a pessoa chega com todas esses arrependimentos, digamos, né? Eu tomei tal decisão, não foi o certo. Ela tem uma dor, ela tem um sofrimento. Então, toda essa reflexão que o Marco está trazendo é o momento em que a pessoa chega na jornada de coaching e a gente acolhe, né? Então, faz um acolhimento, entende qual é o momento que ela está passando e apoia ela a um bem-estar, a ela se sentir um pouco melhor dentro daquela dor que ela está trazendo, né? Que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando a pessoa acabou de ser mandada embora, por exemplo, que tem a dor então, às vezes, a pessoa chega já, não, eu vou fazer currículo que eu preciso arrumar emprego rápido, ok. Dependendo da ansiedade da pessoa, a gente já rapidamente ajuda no currículo, mas nesse primeiro momento, o mais importante é acolher o luto da demissão. Então, acolher a dor. Então, toda essa parte que o Marco está trazendo, né, é o acolhimento. Então, é acolher a pessoa na dor dela,
para que ela se sinta melhor e aí sim, que ela vá se fortalecendo, se reabastecendo de energias positivas para poder começar uma nova caminhada, né? Ia comentar, Marco? Não, tô concordando. Só lembrando aí, se você está interessado, né, nessa questão aí, está precisando fazer boas escolhas, está meio perdido, quer fazer transição de carreira, ou a questão é relacionamentos, entra lá no site unifeal.com.br, você vai ver lá o casting de... Gostou? Casting de coaches Escolheu bem a palavra. do Instituto Evoluir, nesta parceria com a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, tá? www.unifeal.com.br. Primeira sessão experimental, grátis. Isso, né? A primeira sessão é experimental, sem custo, né? Para a pessoa de qualquer conhecer, parte do mundo, que é online. De qualquer parte do mundo. Isso que é melhor ainda, né? Um dos avanços, né? Dos benefícios da tecnologia. Isso. Então acesse aí, unifeal.com.br. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem até 45% aí de desconto e lá você escolhe os coaches com quem você quer falar. Pode ser Alexandre ou Marco, tem vários outros lá, é só acessar unifeal.com.br. Dicas de filmes, seriados e livros. Então, tem um filme muito interessante que chama O Círculo, que a gente acabou de falar da tecnologia, né? Mas é um filme recente, bem interessante, porque ele fala justamente dessa exposição às mídias sociais, mas aí ela vai numa escala bem ampla. E a partir de uma escolha que a protagonista do filme faz em determinado momento do filme. Então, esse é bem legal. E tem um também que chama, que é a gente estava comentando bastante, né, sobre posições de poder e de liderança, às vezes, nas empresas, em que a pessoa é colocada numa situação de ter que demitir um quadro grande de funcionários. Então, tem um filme que chama Amor Sem Escalas, é com o George Clooney, então as mulheres vão gostar de assistir. Já viu o sorriso dela, né? As mulheres vão gostar de assistir com o George Clooney, mas ele faz o papel justamente de um profissional que ele é contratado para viajar os Estados Unidos, demitindo pessoas em grande escala. Que coisa. Então, e aí as escolhas que ele tem que fazer e também as pessoas que vão passando pela vida dele é bem forte, é bem interessante, porque até a gente estava conversando desses casos, né, Marco? De pessoas, às vezes, que estão em posições de liderança e recebem uma ordem. Sim, eu já conheci pessoas, uma pessoa que trabalhava numa multinacional e por boa parte da vida teve que fazer grandes demissões, enfim. E ele já me contou que teve casos de algumas desses momentos de pessoas se suicidarem, enfim, porque foi feito de uma forma que para as pessoas receberam de uma forma muito ruim, enfim. E aí quem acaba fazendo também se afeta demais, enfim, para ele foi super ruim, acabou tendo 2 infartos, enfim, porque também estava seguindo ordens, porque fez escolhas a partir de dilemas, porque seguiu orientações de chefes que tinha que ser feito e na época o melhor que ele podia fazer era executar o que foi orientado, enfim. Então, a nossa vida é cheia de escolhas e consequências, né? Verdade. Até semana que vem, Alexandre. Já? Manda um beijo para Delmar. Puxa, um beijo para a nossa querida Delmar, que não pôde estar aqui hoje. E um beijo a todos que nos ouviram, nos assistiram nessa tarde. Que a gente possa ter levado um pouquinho de luz aí à casa de vocês hoje. E pule carnaval com moderação. Os bloquinhos. Valeu, Marco. Até. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Alê. Obrigado, gente. Delmar, até mais tarde. Espero que a gente tenha feito boas escolhas hoje para falar para vocês. É verdade. Se a gente não fez, da próxima a gente faz escolhas diferentes. Isso aí. Boa. Agradecer a nossa equipe técnica, Valdeci, também a Fernanda, a Margarete no telefone. E lembrando, hein, Blitz Feal até às 18 horas lá no Tatuapé, Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, Rua Isidro Tinoco, 53, bairro do Tatuapé, em São Paulo, até às 18 horas. A Vanessa Cavalcante está te esperando lá. Um Novo Olhar volta na próxima semana. Um grande abraço, vamos que vamos.